30ª rodada do Brasileirão 2025. Fortaleza e Flamengo. Breno ou Agustin Rossi? Rossi. Eros Mancuso ou Emerson Royal? Mancuso. Emanuel Brites ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Lucas Gasal ou Léo Pereira? Léo Pereira. Bruno Pacheco ou Alexandro? Alexandro. Rodrigo Santos ou Eric Pulgar? Eric Pulgar. Lucas Sacha ou Jorginho? Jorginho. José Herrera ou Georgian de Arrascaeta? Arrascaeta. Tomás Pochettino ou Samuel Lino? Samuel Lino. Breno Lopes ou Luiz Araújo? Luiz Araújo. Juan Martín Lucero ou Pedro? Pedro. Martim Palermo ou Felipe Luiz? Felipe Luiz.